Salvete. Direito romano em streaming é um trabalho mais voltado para a área da educação e a interdisciplinaridade com o direito. Temos direito romano ali. Só a organização da apresentação aqui, o básico, né? A introdução, um pouco de teoria, método, que é um levantamento filmográfico, uns resultados, uma proposta de atividade didática e uma conclusão com as contribuições. Nas últimas décadas, percebeu-se o aumento do interesse despertado pelos estudos clássicos. Ao mesmo tempo, as tecnologias evoluíram, assim como os métodos de ensino. Um dos temas presentes nos projetos de investigação sobre o passado de Roma é o direito romano. E, atualmente, para o seu ensino, são pesquisadas metodologias ativas com o uso de tecnologia. Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta de trabalho para o ensino e aprendizagem do direito romano, com base em metodologia ativa com o uso de cenas de filmes e séries de TV. É realizado um levantamento filmográfico focado no tema do direito romano, realizado em canais de streaming de filmes e séries. São, então, exemplificadas algumas análises possíveis sobre a abordagem de determinados institutos de direito romano em filmes e séries selecionados. É proposto, então, o plano de atividade didática com práticas de busca de filmes e cenas, reflexão sobre os institutos e análise e interpretação relacional. Conclui-se que existe amplo potencial de contribuição para os estudos clássicos do uso de filmes e séries para reflexão sobre a sociedade da romântica e direito romano. Vou apresentar o restante do trabalho para ver se vocês concordam com essa minha conclusão. Uso de metodologias ativas para a área do direito, que o que importa mais, né, é o principal desafio. O objetivo do trabalho, como eu falei, é apresentar uma proposta didática, né, para o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos do direito romano, com base em uso de cenas de filmes e séries. Essa bibliografia que eu consultei indica que cenas de filmes e séries tornam tangível, né, tornam mais concreta a ambientação da época romana lá, de qualquer época que elas estiverem representando, e no caso de conflitos jurídicos, contribuem para a identificação dessas regras no contexto. A grande coisa é que os filmes e as séries representam uma realidade ali, uma realidade fictícia, vamos chamar assim, com tanto detalhe de caracterização de personagens, de ambiente, de época, de costumes, que a gente consegue se transportar, quem está assistindo consegue se transportar para aquele ambiente, para aquela situação de conflito e compreender, talvez melhor do que apenas numa leitura de um caso descrito, sabe? Compreender melhor os motivos e as consequências dos conflitos jurídicos que acontecem. Então, diversos filmes e séries ambientados na Roma Antiga encenam conflitos relativos ao direito romano e oferecem essa contribuição da ambientação. Eu relatei ali, em letras miúdas, vários artigos de pesquisa mais ou menos recentes que fazem essa percepção. Não todos quanto a direito romano, mas a maioria com áreas do direito que são que têm contribuição provinda de filmes e séries de TV. O método que eu usei é um levantamento filmográfico, é bem pouco comum na área do direito, mas bom, para esse tipo de trabalho é o mais adequado, certamente, né? Então, o tema são as cenas de situações de aplicação do direito romano, a mídia audiovisual, de filmes e séries, animações, inclusive, documentários. As bases de dados são esses canais de streaming. São poucos ali. Hoje em dia, esse trabalho é de 2020 e a pesquisa foi feita em 2019. Hoje, 2022, já temos mais canais de streaming, mas foram esses que eu pesquisei na época, né, 3 anos atrás, veja só. As palavras-chave, naturalmente, direito romano, Império Romano e também Roma Antiga. E seus equivalentes em inglês para conseguir pegar a maior parte dos filmes comerciais e tal. O recorte espacial é lá em Roma, claro, e também nações inimigas, né, a Grécia, ou o Egito, ou a Gália, né, bom, vai aparecer o Asterix. O recorte temporal é a Roma Antiga, no seu período lá do século VII, antes de Cristo, até o V depois. A busca foi realizada, como falei, em 2019, e para validade e confiabilidade, é importante nesse tipo de pesquisa, né, fiz uma comparação dos resultados que encontrei com um acervo eu não sei se os porto-alegrenses conhecem, né, uma videolocadora, uma coisa que ainda existe, né, e o Vídeo Levou é a maior de Porto Alegre,
Então, eu supus que ali existiria a maior quantidade de filmes para comparação, para ver se no streaming tem o mesmo que teria sido encontrado do jeito das antigas. É só uma palhinha dos resultados ali em quantidades. Nesses, tem o nominho dos canais de streaming na esquerda e a quantidade de filmes que eu identifiquei, filmes ou séries, ali. Então, em todos esses canais, encontrei 70 filmes ou séries. É um número expressivo, né? E aí, na comparação com a videolocadora, a videolocadora tinha muito mais, tinha 99 filmes ou séries da Roma Antiga. Mas 70 para 99 é cerca de 70%, né? Então a cobertura está boa, está razoável. Os resultados ali, vejam só, talvez todos reconheçam pelo menos algum dos filmes que tem a capinha ali na direita, né? Os nomezinhos deles estão na esquerda, muito humildinho para a gente ler, e as capinhas ali, os clássicos, né? Os Ben-Hur, o Asterix, o Gladiador, a Cleópatra, Espartacus, muitos conhecidos, né? Duvido que alguém aí não ame pelo menos um deles, né? Seus amantes do direito romano. O próximo slide daí tem uma forma de apresentação dos dados que é um pouco diferente. Vocês conhecem a nuvem de palavras? É só uma forma de apresentar ali o nome, pelo título dos filmes, quais termos aparecem com mais frequência. Então, Roma, naturalmente, o que mais aparece, Cleópatra, Império, Asterix. Então, conforme a frequência da palavra, aparece o desenho da palavra com letra maior. A proposta de atividade que um professor ofereceria para os seus alunos seria pesquisar sites de streaming, depois selecionar um filme ou série ambientado na Roma Antiga, identificar uma cena que apresente algum instituto jurídico do direito romano, aí eu listo ali, de acordo com o plano de ensino da disciplina que eu fiz na Faculdade de Dom Bosco, o plano de ensino, né, os assuntos. Aí, contar com as suas palavras como se desenvolve a cena, enfim, para dar um relatório, né, como é que é a cena que a pessoa escolheu. Analisar a cena em relação ao instituto do direito romano identificado e citar as fontes de pesquisa. Então, é um trabalho até meio simples, a pessoa escolhe seu filme de Roma Antiga favorito e analisa algum instituto, algum conflito que envolva a decisão pelo direito romano. O próximo slide, aí já é um dos exemplos, olha só. Na Netflix tem várias séries, né? Uma delas é o Império Romano e uma das temporadas é a do Calígula, o Imperador Louco. No terceiro episódio ali, é intitulado A Necessidade de um Herdeiro, então acontece o casamento do Calígula com uma mulher que já está grávida e o bebê, então, é tomado como filho do imperador, como um novo romaninho. Segundo a regra, o imperador tá contrariando tudo, está contrariando. Eu trago ali o Justiniano, o Gaius e também o Moreira Alves, nosso professor. Reparem que o modo como eu apresentei no artigo é exatamente como é esperado que seja feito pelos alunos, né? Então, primeiro parágrafo descrevendo brevemente a cena, o que acontece, aí alguma parte da doutrina que apresente o instituto, então um último parágrafo relacionando o instituto com a cena. O outro exemplo é o Asterix. Esse filme é do século passado, né? 1999. E nesse é o Asterix e Obelix contra César, naturalmente contra César, né? E o enfoque desse é a cobrança de impostos. Mas os gauleses irredutíveis não vão pagar nada, né? Esse filme ele foi analisado por outra pesquisadora, Gutiniec, que tratou do direito tributário no cinema. Vocês sabem, existe até alguns seminários e eventos científicos jurídicos sobre cinema e direito. E muitas análises muito interessantes são feitas lá. Boa parte da bibliografia que eu pesquisei vem desses eventos. Então, para esse aqui, tem a tentativa dos romanos de extorquir impostos, mas é basicamente isso. Eles querem pegar impostos, mas os gauleses são
não querem pagar nada, né? É uma aldeia que ainda resiste aos romanos. Aí, claro, eles enchem de soco os romanos, eles fogem, né? E não precisam pagar. É mais um filmezinho, esse também do Netflix, mas é encontrado também no YouTube. É a Águia da Legião, a Águia da Última Legião. É um. É bonzinho esse filme. O sujeito aí do destaque, Centurião, ele precisa resgatar a águia da legião do pai dele, enfim. E nesse filme, eu só identifiquei uma coisa muito mais simples, que não chega a ser um conflito jurídico, que são o conceito de res, que tem lá, em determinada cena, aparecem as coisas públicas, as coisas santas, as coisas sagradas, as coisas privadas. Então, ficou bem claro e audiovisual a identificação do, do material, assim, das coisas, né, do direito das coisas também. É uma simples identificação, no caso. Um breve debate sobre enfim, o potencial de uso, né, do cinema, das séries, do material audiovisual para a gente aprender conceitos de direito romano ou para retomar ou relembrar e identificar depois de, como diz o Kant, né, a gente só reconhece o que a gente já conhece. Então, o ideal é a gente aprender o conceito na aula e, em seguida, o prof passar uma tarefa como essa para a gente conseguir reconhecer numa série de TV, num filme. Então, os contras e os prós, né? Eu botei os contras primeiro. Os filmes e séries fictícios nem sempre guardam fidelidade a personagens de locais históricos, ou mesmo com os institutos jurídicos vigentes. É ficção, eles podem bloquear o quanto quiserem, né? Então, não necessariamente a gente vai ver a aplicação de uma forma jurídica, de uma resolução de conflito, da mesma maneira que era feito, segundo temos nos registros históricos. Entretanto, até mesmo os erros são interessantes para o caso da gente ter aprendido na aula. Bom, a coisa era de tal forma, era feita de tal forma, aí a gente vai lá, assiste o filme e percebe, não, está representando errado isso aqui. Imprecisão também é destacado para estudo, né? E a parte boa, coloquei embaixo ali, a produção das obras audiovisuais, claro, evidencia mais facilmente o contexto social, com as peculiaridades, né, no cenário, nos figurinos, no modo de agir, de falar dos personagens, e isso facilita que os espectadores se transportem para a Roma Antiga, vivenciando nas cenas ambientes, condições sociais, modo de vida, as circunstâncias de cada personagem que os leva aos conflitos. Tudo isso contribui para facilitar a compreensão dos institutos do direito romano. Bom, como conclusão, a gente sempre procura demonstrar que a pesquisa alcançou seu objetivo, né? Então, apresentou a proposta de atividade didática e conclui que existe amplo potencial de contribuição do uso de metodologia de busca e reflexão de filmes sobre a Roma Antiga para o processo de ensino-aprendizagem do direito romano. Trabalhos futuros, né? No decorrer da realização das pesquisas, se percebeu oportunidade, pertinência e relevância de investigação de pesquisa em filmes, séries e documentários em outros temas da área jurídica, como, por exemplo, né, os que eu encontrei, principalmente direito constitucional, direito civil, penal, direito do trabalho até. Referências. Então, algumas são de obras audiovisuais e outras de fontes documentais, né? E as outras são obras de consulta mesmo. Acho que só passamos rapidinho aqui. Certo? Gracias, Tiago.